A segurança vem antes de qualquer outra coisa. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa na Web3. No episódio de hoje, vamos direto ao ponto. Por que ainda caímos nos mesmos erros de segurança na Web3? O que falta para os contratos inteligentes serem realmente seguros? E como desenvolver soluções sem comprometer o futuro do ecossistema? Para responder essas perguntas, recebemos um especialista em segurança digital, vencedor de hackathons globais e fundador da 77 Innovation Labs, uma iniciativa focada em educar e fortalecer a segurança na Web3. Ele compartilha sua jornada, os desafios de migrar para a blockchain e as lições que aprendeu ao criar uma empresa dedicada a tornar o ecossistema mais seguro. Além disso, falamos sobre os ataques mais comuns, os erros que desenvolvedores continuam cometendo e como nós, usuários, podemos nos proteger melhor. Então não saia daí, porque este episódio pode mudar sua visão sobre segurança digital. Pegue seu café e bora explorar a blockchain. Com hackathons, conferências e um carnaval como você nunca viu. O Modular Carnaval está chegando para conectar as mentes mais inovadoras da Web3. De 26 de fevereiro a 1º de março, Belo Horizonte será o epicentro da tecnologia e da descentralização. Durante 4 dias, o Minacentro receberá desenvolvedores, investidores e entusiastas para discutir o futuro do setor. Um evento dinâmico, com desafios tecnológicos, painéis com especialistas nacionais e internacionais e oportunidades reais de networking. No Hackathon Modular Carnaval, os melhores projetos serão premiados, com valores que chegam a $2.500 por categoria. E para celebrar essa convergência entre inovação e cultura, o evento se encerra com o tradicional Bloquinho Gato Escaldado em um dos melhores carnavais de rua do Brasil. Garanta sua inscrição com 30% de desconto usando o código UAI30. Acesse modularcarnival.xyz. O Blocafé acredita na construção de um futuro descentralizado e, por isso, é parceiro do Modular Carnaval e também vai disponibilizar ingressos gratuitos para a comunidade. Quer ganhar o seu? Então, interage em nossas redes sociais e fique ligado. Modular Carnaval. Construindo o amanhã, hoje. Salve, salve Adons! Eu sou o iSoSirius e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Aqui a jornada começa onde a estrada termina. Vamos explorar o futuro digital pelos olhos dos pioneiros que desbravam o desconhecido. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio, feita pela nossa artista lituânia, e resgatar os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudios e na Fontaine, conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora, inscreva-se no nosso canal na Lens, e se você gosta de ler, todo episódio vem acompanhado de uma newsletter com os principais destaques da conversa com os nossos convidados. Estamos no Twitter, LinkedIn e Telegram, siga a gente por lá, todos os links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa na Web3. E agora sim, continuando com os nossos episódios de 2025, esse já é o terceiro. Quero saber se você está gostando dessa nova versão do Blocafé. Já tivemos a Manu Dornelas, depois tivemos a Ludmila Lopes. Você gostou do episódio da Ludmila Lopes? Comenta sempre nas redes sociais, interaja aqui, isso é muito importante. E eu também estou ansioso para esse episódio que vai começar aqui agora, a Barba. Ele que já está para vir aqui já há algum tempo, assim. Eu até brinquei aqui antes da gravação que o destino até nos ajudou, porque esse episódio está muito mais interessante do que um ano atrás. Várias coisas aconteceram na carreira desse camarada aqui, Patrick Carneiro. Você não deve conhecer muito por esse nome, não, normal. É o famoso Barba que está aqui
no estúdio do Bloco Café. Barba, obrigado por ter aceito esse convite, uma honra enorme ter você aqui para partilhar um pouco da sua jornada. Então, muito obrigado. E vamos já pôr o pé na estrada, Barba, para começar. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou no mundo da Web3 e o que te levou a se especializar em contratos inteligentes e segurança. Barba, seja bem-vindo. Fala, pessoal, brigadão, Uai, brigadão pela oportunidade aí, concordo contigo, acho que esse tempo aí esse hiato que a gente teve aí deu pra amadurecer muita coisa, deu pra evoluir muita coisa, e acho que esse episódio tem tudo pra ser muito mais interessante e entregar muito mais pro público. Então, pessoal, eu sou o Barba, né, como o Uai falou, Patrick Carneiro, mas conhecido como Barba na Web3. Eu migrei para a Web3 em julho, agosto de 2023. Ele comecei em julho e, enfim, migrei de fato em 2023. Belo dia eu decidi que eu ia ser desenvolvedor Solid, abandonei tudo que eu fazia antes, meti a cara na estrada e migrei, assumi todos os riscos. Eu tinha ali dinheiro para sobreviver por 1 ano e meio, não sabia codar, não era desenvolvedor antes, não tinha conhecimento de Web3, não tinha conhecimento de DeFi, não tinha conhecimento de nada, mas decidi que eu seria um desenvolvedor Solid e fiz isso acontecer. Eu tive várias experiências aí nesse período, foi tudo tão Web3, né, vamos colocar dessa forma, porque foi tudo tão rápido, assim, foi tudo tão dinâmico. Eu saí de totalmente zero, sem saber nada, nem o que era uma wallet, para ganhar um prêmio de um hackathon internacional aí com 3 meses após a entrada no ecossistema. Então foi algo bem fora da curva. Até para mim, assim, às vezes eu olho para trás e falo, caraca, que loucura que foi isso. Como que tudo isso caminhou dessa maneira? Bom, hoje eu sou CEO da 77 Innovation Labs, também sou embaixador da Alanka no Brasil, é uma parceria nova que a gente anunciou aí. E, obviamente, né, quem me introduziu, digamos assim, ao ecossistema de fato, Advocate e Developer Expert, desenvolvedor especialista da Chainlink. Bom, acho que brevemente seria isso. Grande Barba, porra, maneiraço. Senhoras e senhores, já deu pra ver aí que o papo vai ser alto nível aqui. Maneiraço. Barba, e nesse teu início aí, cara, quais foram as tuas referências pra você conhecer mais a Web3 lá quando você tava entrando, conhecendo, querendo saber mais sobre esse mundo? Cara, o principal ponto, assim, a principal pessoa, né, foi a Rafa, que me empurrou pra essa área, né. Lá atrás, quando eu decidi migrar, de fato, eu tinha 3 opções, né, era Machine Learning, Business Intelligence e desenvolvedor Solid. Aí, levei essas 3 opções pra Rafa e ela falou, pô, você é desenvolvedor, você só não sabe ainda. E, pô, falei, então eu sou desenvolvedor, então bora, né. Foi ali que eu decidi ser desenvolvedor mesmo. Ela me apresentou pro Felipe Fatic, ele me ajudou nos primeiros passos ali. Graças a ele, eu conheci a Chainlink, e aí foi quando a coisa, de fato, estourou. Eu tinha uma certa teoria do Fatic ele por um tempo, e aí eu fui estudando muito aqui, né, com cursos em português, e isso acabou que foi problemático para mim, porque quando eu conheci a Chainlink, eu conheci o Patrick Collins lá fora, né, que foi a minha principal referência, e a Solange Gueiros aqui do Brasil, eu notei que muita coisa que eu tinha aprendido aqui, eu tinha aprendido errado. Então eu tive aí 1 mês, basicamente, que eu tive que deletar da minha mente e começar do zero, justamente por conta de vícios de desenvolvimento, digamos assim, introdução errada mesmo à tecnologia, né, não só a linguagem de programação, mas a tecnologia como um todo, e isso é problemático, né, se a gente for puxar do ponto de vista de segurança, isso é bem complicado. Então eu tive que apagar tudo o que eu, digamos assim, né, dar um rollback na memória, né, deletar tudo que eu havia aprendido até aquele momento e começar do zero. Mas acho que seriam aí os principais responsáveis que eu embarcasse na Web3, de fato, são a Rafa, o Fatic, o Collins e a Solange Gueiros. Pô, maneiraço dessa galera aí. O Collins acho que não fala português, mas a Solange já esteve aqui, Rafa também já esteve aqui. Só falta vir o Fatic, então. Fatic, sinta-se convidado já. E inclusive ele tá na wishlist do Bloco Café. E, porra, maneiraço, cara. E agora eu fiquei cabreiro aí, né? Com essa necessidade de você até reaprender alguns conceitos. E acho que isso daí também explica um pouco, né? A gente vai falar mais na frente, Bárbara, dessa tua vocação educacional também, né? A tua preocupação em ensinar. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque acho que essa dor aí, acho que também é um pouco você querer que as pessoas não passem pela mesma dor que você, né, cara? De ter que reaprender as coisas. Exatamente. Né? Então, pô, isso é bacana. A gente vai explorar melhor isso lá na frente. Mas, cara, você já fez bastante coisa até, né? Nesse teu tempo aí. Você tem o quê? Já tá com uns 2 anos, 3 anos de Dev Solid ou mais até? Não, eu tô indo pra pouco mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio, então, porra, já fez bastante coisa aí já, desenvolvendo mesmo, auditoria e também educação, que eu acabei de falar. Cara, o que te fascina, que mais te fascina nesse universo? Cara, eu experimentei de fato um pouco de tudo aí. Comecei com desenvolvimento, né? Comecei ali de fato por conta, construindo coisas. Pensei
em alguma coisa, tanto o hackathon que a gente ganhou foi justamente nisso, me veio uma ideia maluca no banho e eu falei, pô, vou construir isso aqui. Ninguém pensou nisso até o momento, mas talvez eu esteja louco, beleza, vai louco mesmo, vou desenvolver. Foi muito nessa pegada no início, aí em janeiro ali eu entendi o tamanho do janeiro de 2024, né? Eu entendi a necessidade de segurança no ecossistema, eu entendi o impacto, digamos assim, mais de dentro da coisa, né? Eu entendi o impacto que uma vulnerabilidade, um smart contract pode causar. Cara, no final das contas, de tudo isso, de tudo que eu trabalhei lá com o pessoal da Inglaterra, hackathons, mentorei equipe para hackathons aqui da Chainlink, né? Hackathons internacionais, mas o que me fascina mais na Web3 é o desafio. Digamos assim, eu só me dei conta de que eu sou um solucionador de problemas quando eu comecei a trabalhar na Web3. Eu me vi uma pessoa criativa quando eu comecei a desenvolver. A quantidade de desafios, de problemas para serem resolvidos que a gente tem na Web3, né? Isso que me fascina, é um ecossistema que está evoluindo muito, muito rápido. A gente está, né? Um ano atrás eu falava isso, eu acho que ainda é verdade, que a gente está no começo de tudo, a gente está aprendendo ainda a tecnologia, né? Se for parar para pensar, assim, óbvio, já maturou muito desde lá, né? 2016, 2017, enfim, né? Já tinha um certo corpo, digamos assim, mas a gente amadureceu bastante e tem muito ainda para ser explorado. Então, esse desafio, assim, o que a gente pode fazer para tornar isso melhor? O que a gente pode fazer para resolver uma dor, digamos assim, né? De alguém no mundo real, vamos colocar dessa forma. Então, eu acho que é isso que me fascina mais na Web3. E eu acho que aí também já tem um excelente gancho pra gente conhecer agora a 77 Innovation Labs. Acho que esse é o gatilho aí, né? O que eu vou fazer para tornar o mundo melhor? Aí vem aí a 77 Innovation Labs. Então explique para nossa audiência, Barba, o que é esse projeto que você está liderando e quais desafios você encontrou ao empreender no espaço cripto. Cara, eu acho que eu tive a sorte de encontrar os problemas corretos, digamos assim. Eu tive, digamos assim, várias dores de cabeça boa, não sei, né? Nem dá pra dizer essa frase, mas enfim. Eu acho que foram muitos desafios que me fizeram amadurecer a ponto de empreender de fato, né? A 77 nasce de uma visão de que aí eu e a Rafa partilhamos, né? Ela é minha sócia na empresa. Nós partilhamos da visão de que segurança e educação são os principais problemas do ecossistema. E a gente só vai conseguir resolver a segurança se a gente educar desde o início, se a gente educar corretamente, se a gente de fato ensinar os fundamentos da maneira correta. Porque, né, puxando um exemplo, assim, um processo de auditoria é um processo extremamente caro. E por quê? Porque existem pouquíssimos profissionais no mercado hoje. Então, né, lei da oferta e da demanda, né, faz parte da coisa. E mesmo que, você tenha todo o dinheiro do mundo para você contratar a empresa de auditoria, enfim, passar por vários processos de auditoria, ainda assim a gente não tem pessoas o bastante para manter o ecossistema seguro. A gente vê aí projetos que passaram por 3, 4, 5 auditorias e ainda assim foram exploitados, hackeados. Então, a gente só vai conseguir resolver esse problema de fato quando a gente atacar a educação de forma séria. Quando a gente de fato falar, não, a gente vai formar desenvolvedor? Vai, mas vamos formar da maneira correta. E aí a 77 nasce justamente desse objetivo, né, solucionar esses dois problemas. A gente, desde aí da parte educacional, de fato, a gente está desenvolvendo cursos, a gente vai ter alguns cursos gratuitos, introdutórios, a gente vai ter cursos pagos, a gente tem aí serviço de consultoria, eu quero migrar para a Web3, será que vale a pena? Ou eu quero integrar uma solução Chainlink, eu não sei como fazer isso, eu não sei como integrar isso de maneira segura, a gente pode fazer isso. Eu já estou desenvolvendo um projeto e está em fase final, eu preciso, mas eu não tenho certeza se eu estou pronto para ir para uma auditoria, porque também tem esse ponto, você não pode simplesmente desenvolver qualquer coisa e pagar uma auditoria. Quer dizer, você pode, mas você não deve, você tem que estar preparado para isso, caso contrário você está desperdiçando dinheiro. Então, se você está num processo final aí de desenvolvimento e quer ter certeza de que você está preparado e que o teu dinheiro vai ser muito bem investido e você vai ter o retorno esperado daquele investimento, a gente oferece o serviço de pré-auditoria, a gente melhora os testes, a gente verifica a compatibilidade de integrações, a gente procura por vulnerabilidades, a gente ajuda com documentação, a gente te ajuda a preparar indica aí algumas empresas para que você possa fazer um bug bounty, monitoramento da tua aplicação depois que ela já tiver on-chain. Então, a gente tenta, digamos assim, atacar os principais pontos do processo com serviços diferentes, né? E futuramente a gente pretende oferecer de fato a auditoria, que aí é um processo muito mais complexo, né? É um processo que demanda um conhecimento multidisciplinar, digamos assim, né? A gente precisa de pessoas com visões diferentes para que isso funcione da maneira correta e a gente consiga gerar valor de fato para o cliente, né? Então, eu poderia simplesmente, vou fazer auditoria e maravilha, mas eu sei que eu não vou entregar o melhor que eu posso entregar agora. Então, eu vou formar desenvolvedores, eu vou formar auditores, eu vou contratar esses caras e a gente vai oferecer o melhor serviço de um ano e meio. Não tenho pressa para fazer a coisa do jeito correto.
Caralho, que foda, Baba. Que maneiraço, velho. E uma coisa que eu achei legal, né, cara, é que você falou ali que, pô, você, por exemplo, um projeto tá crescendo, aí ele precisa fazer uma auditoria, aí ele faz hoje com a 77 uma pré-auditoria, mas a 77 também vai estar evoluindo no processo, e aí no futuro vai ser possível fazer também a auditoria, né? Bem bacana também, esse norte, né? Então, tipo assim, muito bacana, sucesso aí, porra, bem legal mesmo, e mais ainda atacando um problema real e grave, né? Que se a gente vai falar mais sobre segurança digital daqui a pouquinho, mas antes eu quero trazer a Bellium, né? Porque a Bellium é o estopim, é a semente da 77, uma comunidade focada, né, em ciência e tecnologia. E eu queria saber, cara, lá na Bellium, lá, você já imaginava isso da 77 ou não? Foi outras motivações lá atrás que fizeram criar a Bellium e quiser trazer um pouco assim dessa experiência lá atrás, enfim, né? Trazer a Bellium, porque ela é digna de estar aqui, né, Bárbara? Com certeza. Então, a Bellium foi uma coisa ali, eu comentei que a gente ganhou lá o Hackathon, né? Foi em dezembro de 2023. Basicamente, eu assisti uma live do pessoal da Web3 Dev, se não me engano, e tava a Dani Min e a Ana Bida, uma live da Web3 Dev, e aí a Dani Min tava apresentando lá o Hackathon, né? Que ia ter o Hackathon da Chainlink e tal. Eu acho que eu mandei uma pergunta, alguma coisa lá, e a Ana Bida falou que você não quer estar pronto, né? Você tinha que participar e, de fato, amadurecer com a participação, né? E, pô, era só eu não conhecia muita gente, né? Ainda tava 3 meses no ecossistema aí, praticamente, e focado, fechado no guarda escuro, aprendendo a desenvolver, vamos colocar dessa forma. E aí eu me inscrevi nesse hackathon, né? E inscrevi a Rafa também. Falei, Rafa, preciso que você faça apresentação em inglês. Meu inglês é ruim, eu escuto bem, eu leio bem, mas eu não falava bem naquele momento, né? Aí eu falei pra ela, preciso que você só faça apresentação pra mim, eu vou dar conta do resto, eu tenho uma ideia aqui, né? Apresentei a ideia pra ela e tudo. E, pô, embarcamos naquela, foram 30 dias de desenvolvimento. No caso, eu, com 3 meses de experiência, não tinha codado nada antes, só com o Solid mesmo, né? Foi a minha primeira linguagem de programação. E a Rafa, que daí é Data Scientist, não é Dev. Então foi ali, ela cuidou toda a parte de pesquisa, de documentação e tudo mais, e eu fiz a mão na massa, né? O desenvolvimento. E a gente foi premiado lá em dezembro, uma loucura ali, né? Inimaginável, 2 pessoas, só um Dev, um meio Dev, né? Um terço de Dev, digamos assim. E ela ali da parte de dados, né? Então foi muito louco, assim. E aí eu parei, depois passou a euforia. Eu falei, pô, legal, a gente ganhou e tudo, mas por que só a gente ganhou? Por que, como assim? Um país de 200 e lá vai cacetada de milhões de pessoas. E nós somos a única equipe brasileira a ganhar? Isso tá errado? Não pode. Alguma coisa não tá, ou, né, a galera não tá ficando sabendo desses hackathons, ou porque não pode. A gente tem muita gente boa aqui, não faz sentido esse resultado. E aí a gente, né, nasceu a Bellium, a gente resolveu fundar a Bellium justamente para ajudar as pessoas a ter esse contato, terem acesso a essas informações. E, bom, começou algo pequeno, né? A gente foi reunindo pessoas daqui, pessoas dali, a galera que acabou vendo um podcast que a gente participou com a Web3 Dev, inclusive, e foi entrando ali, enfim, a gente foi, né, formando uma galerinha ali interessada. Então, a Bellium, basicamente, já lá atrás, já nasceu com a ideia de ajudar nessa parte educacional, né? Já foi essa parte de introdução, de fato, da galera no ecossistema, como desenvolvedor ou não, né? A gente tinha várias pessoas ali que não eram desenvolvedoras, não são desenvolvedoras, né? E, pô, agora pensar assim que a Bellium, né, que hoje não existe mais, ela foi, digamos assim, né, ela evoluiu para 77, lá atrás, jamais eu pensaria que isso ia acontecer, não foi, digamos assim, planejado, né? Foi algo que aconteceu natural mesmo, da demanda do mercado, da necessidade do mercado de, digamos assim, né? Existia esse gap e a gente viu a oportunidade e a gente decidiu preencher o gap. E, bom, a Bellium, né, a gente ali em abril ainda, a gente participou no segundo hackathon da Chainlink, a gente foi premiado de novo, mas acho que a maior vitória ali, na verdade, foi que nós fomos uma das equipes brasileiras que foram premiadas. Então, acho que foram 4 dessa vez. Só ali na nossa comunidade a gente liderou 35 pessoas para participar, né? Infelizmente, só a minha equipe foi premiada, mas a gente fez um onboarding, a galera teve a experiência, a galera quebrou a cabeça, enfim, e isso é muito legal, assim. Então, né, de novo, a Bellium já nasceu com, digamos assim, metade do objetivo da 77, né? Quando a parte da segurança sentou ali, a gente entendeu que esses eram os 2 problemas, foi quando a Bellium evoluiu para 77. Não, bacana demais. Inclusive, se você tá curioso em saber mais sobre esse hackathon que o Barba e a Rafa ganharam com a Bellium, você pode ouvir também um episódio com a Rafa, e nós gravamos logo depois, né, dessa vitória maravilhosa aí no Hackathon Global, e ela traz bastante coisa também maneiraça. Então, se você quer continuar a saber mais sobre esse início aí da 77, ouça também o episódio com a Rafa Lofredo. Aliás, com certeza ela vai ouvir esse daqui. Beijo pra você, Rafa. Tamo junto demais.
Barba, e aí, você comentou aí pra gente que é uma das coisas que motivaram, né, vocês dois a criarem isso é a parte educacional. Também já falou aí que já tá dando curso, né, dando workshops em hackathons, na Bootcamp da Chainlink, na Itkeep, enfim, tá ajudando aí vários desenvolvedores a darem os seus primeiros passos na Web3. Eu queria saber de você agora, né, do outro lado, né, você viu muitas vezes a Solange como aluno, vamos dizer assim, e agora você tá do lado dela, né, da Solange ali ensinando, né? E aí nessa tua visão aí de professor, né, de educador para os futuros devs, você consegue já identificar algumas habilidades essenciais para a pessoa ser um bom desenvolvedor ou boa desenvolvedora em blockchain? Cara, eu acho que o principal ponto é a atenção a detalhe. E aí, né, óbvio que isso também puxa um pouquinho para a área de segurança ali, né, porque a gente pega a vulnerabilidade no detalhe, mas eu acho que o principal ponto, assim, para um desenvolvedor, essa parte técnica no ecossistema, eu acho que é esse. Atenção ao detalhe e como, posso dizer assim, ter aquele julgamento crítico daquilo que está sendo desenvolvido, né? Porque quando você é desenvolvedor, você está desenvolvendo um projeto, você entra no fluxo daquele projeto e às vezes você acaba negligenciando algumas ramificações, uma função, uma determinada funcionalidade daquele projeto tem. E negligenciar isso pode ser crítico do ponto de vista de segurança. Então, por mais que a gente esteja dentro e atento a detalhe, a gente tem que ter também a cabeça aberta de que, pô, isso aqui é a melhor, digamos assim, a melhor maneira de fazer isso. Eu não poderia fazer isso de maneira mais eficiente, não poderia fazer isso de talvez uma maneira mais segura. Então, tem que ter esse atenção ao detalhe e também digamos assim, essa abordagem crítica da coisa. E bacana porque isso não tem nada a ver, tipo, pensando que você ia responder, não, tem que saber cálculo derivada, integral, tipo, coisa técnica, não, tem que saber Solid, tem que ser, não, atenção, ou seja, qualquer pessoa é acessível a qualquer um, né? É isso que você já quebrou nessa tua resposta, maneiraço, e eu acho que assim, tudo que nós conversamos agora, acho que a gente preparou, vai ser o filé mignon desse episódio aqui, ô Barba, porque, cara, que é a segurança, né? Tipo, você falou que os detalhes, a atenção aos mínimos detalhes é essencial, e claro, porque um vacilo ali, um descuido, né, uma falta de atenção, você é explorado, né? A gente tá falando de finanças, isso daí é a última coisa que a gente quer com os nossos dinheirinhos, né, cara? Protocolo, etc, etc. Então, cara, por que recentemente você postou uma coisa que eu adorei, né? Que você mencionou que a segurança só é valorizada depois que o hack acontece. Cara, por que você acha que essa área, né, a segurança digital, ainda é negligenciada no ecossistema? Cara, aí eu acho que a gente volta lá na questão da educação. Eu acho que se for procurar cursos de desenvolvimento Solid, pelo menos em português, em YouTube, essas coisas, você vê que a galera ensina a desenvolver, mesmo que, por exemplo, não sigam as melhores práticas, mas, digamos assim, uma pegada mediana da coisa, eles ensinam a desenvolver, mas eles não te ensinam a testar. E isso é um grande problema, porque com o passar do tempo, o desenvolvedor, né, não preciso testar, ou preciso testar de forma muito simples. E quando a gente puxa pro lado da blockchain, que a gente tem ali, muitas vezes, milhões de dólares ali em stage, enfim, né, toda a parte DeFi ali que movimenta milhares, milhões de dólares diariamente, isso complica muito as coisas, né? Isso, a galera, digamos assim, como se tivesse que vir de berço, entende? Quando o desenvolvedor começa, ele tem que ter esse pensamento de que a segurança tem que ser a primeira coisa que vai entrar no repositório do projeto dele. Ele tem que entender que esse é o primeiro passo para qualquer outra coisa. Se você construir em cima de um ambiente seguro, as chances de você ter algum problema do teu projeto lá na frente ser explorado são muito menores. Óbvio, não tem bala de prata, não tem algo que resolva todas as vulnerabilidades. Você vai passar por inúmeros testes, você vai passar por inúmeras auditorias, você vai ter que ter um bug bounty, você vai ter que, né, ter um sistema de monitoramento, mas se você toma esse cuidado, e isso falando do ponto de vista do desenvolvedor, né, se você toma esse cuidado, desenvolvedor, CTO, né, porque também aí é um problema, né, de hierarquia, que a galera às vezes não gosta de perder tempo com teste, né, é incrível isso, mas se o desenvolvedor já, digamos assim, né, novamente nasce enquanto desenvolvedor Web3, eu me refiro assim, né? Ele entende que quando ele começar a desenvolver em blockchain, ele tem que pensar em segurança antes de qualquer outra coisa. As chances disso acontecer são reduzidas drasticamente. E aí a gente entra, né, na parte de testes. Antes lá, né, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha um piso de testes que os desenvolvedores faziam, né? Hoje o piso é outro, a gente subiu muito o nível, a gente aprendeu muitas outras ferramentas, coisas que se eu entrar para explicar aqui, o pessoal vai bugar a cabeça e vai ficar dias aí pensando.
mas não que seja difícil de testar, mas que o framework, né, a ferramenta de teste faz pela gente. Então, eu acho que é muito nesse sentido mesmo, né? Tem que vir da base, do início da educação do desenvolvedor. Tanto que você mencionou, né, a equipe ali, eu sou professor da Ethereum Developer Pack em São Paulo, e a primeira coisa que eu trouxe para eles no primeiro dia de aula foi a questão da segurança. E eu bati nessa tecla, né, bato nessa tecla até hoje, tá em andamento ainda o curso. Justamente porque eu até, talvez tenha sido meio duro com eles, mas é que eu, né, vou repetir aqui que se qualquer um deles quiser ser um desenvolvedor medíocre, eles vão ser, mas não por minha culpa. Eu vou passar o máximo de conhecimento, vou compartilhar o máximo que eu posso, porque um vacilo, não é nem nunca vai errar. É questão de que você negligenciar o básico, né? Uma atitude como essa, negligenciando o básico, pode custar milhares de dólares, milhões de dólares para milhões de pessoas. E isso acaba com famílias, acaba com vidas, acaba com... Então, quando a gente está desenvolvendo em blockchain, a gente não está só construindo uma coisinha ali para brincadeira. A gente está afetando a vida de outras pessoas. A gente está contribuindo ou atrapalhando com o crescimento do ecossistema. Então, eu acho que é muito disso, assim, é a questão da educação mesmo, é a questão de uma boa formação de base para que isso evolua da maneira correta. Então, se você é aluno do Baba e já xingou ele aí, pô, que cara chato, tá aí a razão, porque que ele insiste tanto, né, prioriza tanto a segurança, porque isso é mesmo prioridade e é essa a intenção dele desde a primeira aula, como ele falou aqui. Pô, obrigado, Baba, por tentar transmitir isso, e é o que você falou, né, cara? Não precisa errar duas vezes, né? Uma só já bailou, né? E assim, Exatamente. Você falou aí que você precisou se reeducar, né, com relação à sua conduta ali, pelo que você aprendeu até coisas erradas, você trouxe essa questão desde o dia 1, a segurança é prioridade, mas a gente ainda se sente num ambiente extremamente vulnerável, né? Então, assim, por que, na sua opinião, né, cara, os desenvolvedores não entregam contratos inteligentes mais seguros, né? Por que, tipo assim, a gente comentou antes da gravação, né, cara? Claro que você mesmo falou agora, cada ano o piso vai subindo, né? A segurança vai ficando cada vez mais elevada, mais sofisticada, essa é a palavra. E, pô, por que alguns erros são os mesmos, entendeu, cara? Pô, eu não lembro qual foi o protocolo recente aí, já tinha sido explorado 2, 3 vezes, foi hackeado de novo, sabe? Mesma coisa. Fora os erros banais aí, não tem nada a ver com questão de contrato inteligente, como ter palavra-chave na nuvem, essas coisas amadoras que a gente ainda vê hoje, né, cara? E acho que isso daí é um pouco até afugenta, assusta mais pessoas, né, pra quem entrar. Então, assim, cara, na sua visão, como é que os contratos inteligentes podem oferecer mais segurança e que a gente não fique tão exposto no dia a dia, né? Então, quais são as boas práticas que você recomenda? Eu acho que, no final das contas, a galera tem que pensar em desenvolver algo que irá perdurar no tempo. Parece que a galera, algumas vezes, pensa naquilo como algo pontual, ou, por exemplo, o cara é um freelancer e tá construindo alguma coisa para um terceiro e para ele é importante até o momento que ele entrega o serviço e recebe o dinheiro dele. E, na verdade, não, né? Isso vai estar na blockchain, isso é imutável, isso vai estar rodando lá por N período de tempo. Então, eu acho que puxa muito nesse sentido. E outro ponto é que muita gente aprende a desenvolver, aprende ali o básico, o intermediário, e para no tempo, e para de pesquisar, para de evoluir de fato com o ecossistema, né? Ele evoluir com a blockchain em que ele trabalha, enfim, ele, né? Por exemplo, eu sou desenvolvedor Solid, eu trabalho com EVM apenas. Eu preciso estar por dentro das atualizações, eu preciso saber, por exemplo, aí do Pectra que está vindo, né? Uma atualização da Ethereum. Eu preciso entender como isso vai impactar o meu protocolo, o que eu estou desenvolvendo, o que eu vou desenvolver. E outro ponto é que quando os cursos mais comuns, eles te ensinam a juntar um punhado de código e executar uma ação a partir daquele punhado de código, vamos colocar assim, né? Eles não te ensinam que a necessidade da segurança por trás, o porquê que as coisas precisam ser do jeito que está sendo ensinado. Por exemplo, né, vamos pegar aqui o tipo de exploit mais comum que a gente tem, que é a reentrada, né? Pô, isso aconteceu pela primeira vez lá em 2016, teve ali, né, que foi o DAO hack lá, né? Aconteceu isso um pouquinho antes do DAO hack, mas foi um white hat, né? Foi um hacker do bem, entre aspas, né? Que encontrou a vulnerabilidade, depois aconteceu com a DAO. Então, pô, a gente tá aí 9 anos e isso continua acontecendo até hoje. Até, se não me engano, eu tava mostrando pro pessoal lá no curso no fim de semana e já aqui em 2025 já aconteceu o exploit, já teve hack utilizando um vetor de reentrada, que é algo extremamente simples, digamos assim, né? Por que é simples, né? Pra explicar pra quem tá
tá ouvindo. É simples porque você só precisa organizar a tua função, né, a tua funcionalidade da forma correta. Então pensa assim, você não sai pra rua utilizando a cueca por cima da calça. É simples assim. Você precisa, primeiro, né, pensando lá no smart contract, né, numa função lá, por exemplo, de saque. Você precisa fazer todas as checagens primeiro. Esse cara tem o balanço necessário que ele tá querendo sacar? O contrato tem o balanço que ele tá tentando sacar? Enfim, coisas básicas, né? E aí a gente atualiza lá o estado do contrato. Legal, então esse cara tá sacando um Ethereum. Então tem que ser deduzido o saldo dele. Então, beleza. Então agora ele tem 9, não tem 10 mais armazenado aqui no contrato. E por último, a gente faz a transferência para ele. Então, o simples fato de você fazer a transferência para a pessoa antes de alterar o estado do contrato permite que qualquer pessoa ataque aquele protocolo e roube todo o dinheiro que está lá dentro. E aí isso vale para token nativo ou NFTs, né? Alguns tokens ERC20 também, né? Um padrão, na verdade, é ERC777, né? Não é o ERC20. Tem, por padrão, oferecem meios para que esse ataque ocorra. Mas, de novo, é um ataque extremamente simples porque você pode mitigar, né? Você pode eliminar a possibilidade dele acontecer só não vestindo a cueca por cima da calça, só ordenando as coisas da forma correta dentro de uma função. Então, são coisas, como você falou, né? São coisas extremamente básicas. E aí, sem falar, né? A galera que publica chave privada no GitHub, ou aí, né? Alguma coisa que a galera não pensa muito. Por exemplo, se você é desenvolvedor e está fazendo o deploy de um contrato, o teu contrato, digamos assim, né? O owner daquele contrato não pode ser uma burner, tem que ser uma multisig. Como é que você vai colocar uma MetaMask para alterar funções críticas do teu contrato? Isso são coisas básicas. E, enfim, é basicamente isso. Não, total. Tipo, essa questão de não ser multisig é outra coisa que também não entendo, né? Às vezes você fala, mas como é que pode? 2025 e ele tá fazendo coisa do hack da DAO. Porra, isso daí pode muito também, né, cara? É um pouco até difícil entender, e aí por isso, né, que eu sou muito bullish com a 77, né, cara? Porque isso é uma dor do ecossistema, entendeu? Tipo, não queremos mais formar devs meia boca, vamos chamar assim, né, cara? Pô, e adorei essa analogia aí com a cueca por cima da calça. Mas agora, no caso nós, a gente falou até agora da parte de quem tá criando o smart contract, tudo que ele tem atento. Agora nós, leigos total da tecnologia e tal, como que a gente pode se precaver assim, sem nós que não sabemos ler um contrato inteligente? O que você diria pra pessoa ali que tá entrando agora no DeFi, entrando agora na Web3, com os cuidados ali que ela tem que ter ao, por exemplo, conectar a carteira e assinar um contrato inteligente? Legal. Recentemente a gente teve, né, eu não vou entrar nos detalhes dessa EIP, mas a gente teve lá uma proposta para Ethereum que alterou, né, ali como a gente consegue entender a mensagem, por exemplo, né, uma MetaMask, o pop-up da MetaMask vai mostrar pra gente. Hoje, né, já é muito mais fácil da gente poder, abrir ali e ler, é essa função mesmo que eu deveria estar assinando, né? A gente tem uma facilidade maior. Antes era um hash, né, linguagem de máquina ali que a gente, o que é isso? Legal, vou confiar. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem muitos desafios que é mais óbvio, né? Eu acho que o ecossistema pode evoluir para entregar uma experiência melhor para o usuário, mas eu acho que muito do que tem ocorrido hoje é resultado da ganância das pessoas. Por exemplo, né? A gente teve aí, salvo engano, foi a TechShield que publicou um relatório sobre os hacks de 2024. Desse, foram 3.150, se não me engano, que foram roubados no ano de 2024, né? Disso, 2 bilhões, foram 3 trilhões 150 e 2 bilhões 150 foram de hacks. A diferença dos 3.1 para 2.1 foram roubos comuns, scam, phishing, essas coisas mais Web 2 da coisa, né? E aí que a gente cai justamente no problema, né? Nem sempre o risco tá na Web 3 no sentido de na blockchain, né? Nem sempre o risco tá na blockchain. O risco pode estar na parte Web 2 da coisa, na interface, sabe, que você recebe no teu e-mail, na própria interface que você está interagindo. Hoje a gente vê que é muito comum a galera clonar a interface e escreve lá no Google, vou AVE, e aí aparece lá AVE com 3 As e você clica lá, assina e pum, sumiu o teu dinheiro. Então eu acho que a gente pode atacar isso de duas maneiras, né? Obviamente oferecendo uma experiência para o usuário um pouco melhor, né? Existem algumas ferramentas, inclusive, que te ajudam a evitar esse tipo de scans mais comuns, né? O scan do lado Web 2 da coisa, mas eu acho que a gente, enquanto tecnologia, eu acho que a gente pode evoluir, a gente pode entregar uma melhor experiência. Até
porque, por exemplo, aí, né, a gente teve recentemente, se não me engano, foi não tão recente, mas teve o hack da Radiant, né? O que aconteceu? Os caras assinaram uma transação da multisig, né? Só que como, digamos assim, não é legível do ponto de vista humano, né? Assim, não é uma frase lá, é um hash o que vem de multisig ainda. E os caras simplesmente assinaram sem checar e, pum, perderam milhões de dólares. Então, não é só o usuário, né? Não é só quem tá de fora, que não é desenvolvedor, que precisa tomar cuidado. É uma coisa que também afeta, inclusive, gente que já tá há mais tempo, tem protocolo rodando. Então, de fato, é um desafio grande garantir, né, que a tecnologia em si ofereça as melhores ferramentas, mas para mim volta na questão da ganância. Às vezes as pessoas pensam que a Web3 também é uma mina de ouro, né? Você vai colocar $10 e você vai receber $10.000. Não é assim que funciona, né? Não é simples assim. Óbvio que a gente tem algumas oportunidades que, né, a gente não encontra na Web2 e nunca vai encontrar. Mas a gente tem que dar uma segurada aí na ansiedade, dar uma segurada como posso dizer assim, nessa ganância mesmo, né? Ganância. Isso, e pensar duas vezes antes de simplesmente interagir, né? Total. E como você falou, né? Alguns erros são muito básicos mesmo, né? Então, todo cuidado é pouco nessa hora. E eu acho que a gente nunca preparou tão bem esse quadro, episódio inteiro falando de segurança digital, pra chegar no quadro Que Golpe é Esse? Barba, você vai contar pra gente qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Cara, isso é engraçado, porque eu até hoje não caí em nenhum scam, só que isso tem um porquê. Antes de migrar para a Web3, eu tinha uma empresa focada em um jogo, um MMORPG, e essa empresa surgiu novamente da necessidade do mercado de, por exemplo, uma pessoa queria comprar a roupinha do boneco de outra pessoa, né? Tinha aquela questão ali, pô, passar o dinheiro antes, ou passar o item antes, né? A roupinha do boneco, e muitos roubos aconteceram ali. Então eu falei, pô, a galera tá precisando de um porto seguro para fazer negociações. E aí eu simplesmente me tornei esse porto seguro, né? Eu criei uma empresa ali e eu passei a intermediar diretamente, ou comprar e revender esses itens, né? Então eu tava calejado, assim, eu farejava com uma tremenda facilidade o scam. Até, né, o pessoal brincava lá nesse jogo, né? Eu tinha lá a parte do Facebook e tudo, né? Tempo de Facebook ainda. A galera vinha, pô, e esse cara aqui? Esse cara é ladrão? Eu olhava lá o perfil e tudo, daí dava uma pesquisada ali, pum, de fato o cara já tinha roubado em outro jogo, já tinha, enfim, os perfis fakes, né? Que a internet a gente, infelizmente, a galera usa para esse tipo de ataque. Então, esse meu background ali, né, esse dia a dia, ajudando outras pessoas a não serem roubadas nesse jogo, me prepararam para que na blockchain eu desconfiasse de tudo também. Porque aí eu vim com a mentalidade de que, pô, né, isso aqui movimenta muito dinheiro e onde tem dinheiro tem gente tentando dar golpe. Então, já vim muito esperto e eu consegui desviar de tudo até o momento. Mas eu acho que, para mim, é justamente esse o ponto, assim, de que a gente precisa ter a cabeça boa de que as coisas não caem do céu. Você não vai ficar milionário de um dia pra noite, né? As coisas são um pouquinho mais complicadas que isso. Então, a gente precisa ter atenção. E aí, acho que até volta na questão lá do que o desenvolvedor, né, precisa ter pra se destacar no ecossistema, né? Ele precisa ser orientado a detalhes e precisa ser crítico com o que está sendo feito. Então, isso vale também para o investidor, né? Para o usuário que está interagindo com o ecossistema. Acho que precisa ter um pensamento crítico ali de, pô, isso aqui faz sentido? Esse rendimento aqui é algo que faz sentido? Que não tá exagerado? Ou, né, pô, ganhei um airdrop, recebeu lá um e-mail com um endereço extremamente estranho, falando que você ganhou um airdrop da Chainlink, que nem existe airdrop da Chainlink, é muito comum receber. E aí você vai lá clicar, pô, estourei, né? Fiquei rico agora. Não é simples assim. Então, eu acho que é muito nesse desconfie de tudo. Um pouco dessa pra resumir, seria isso. Desconfia de tudo. Senhoras e senhores, desconfie de tudo. Esse é o intuito desse quadro, para que você aprenda com as dores de quem já sofreu. No caso, o Barba não sofreu ainda, felizmente, né? A gente tem que falar ainda, porque a gente tá vulnerável e isso pode acontecer. Espero jamais, claro, né, que não aconteça, evidentemente. Mas é isso aí. Desconfie de tudo. Essa é a mensagem do Barba para você melhorar sua segurança digital. Barba, vamos falar de oportunidade profissional. Queria saber se você já tá full Web3. Se não, quais desafios ainda impedem para essa transição? Ou se sim, como é que foi essa adaptação tua da Web2 para Web3? O que mais te surpreendeu nessa mudança? Cara, eu tô sim full Web3.
eu, digamos assim, eu acabei migrando para Web3 aí com 7 meses de experiência no ecossistema, 100% no caso, né? Foi quando eu fui contratado pela Concedo, uma startup inglesa. Eu ajudei ali a construir uma solução muito legal de swap, né? Enfim, não vem ao caso. E naquele momento eu acabei migrando de fato, né, como desenvolvedor blockchain, 100% para Web3. Ali por volta de julho, eu tive aí umas questões familiares que me fizeram ter que, né, dar um passo atrás da Web3. Eu acabei, por mais engraçado pareça, eu acabei assumindo uma agência do TikTok por motivo de saúde aí de um parente meu. Enfim, mas isso foi muito legal porque enquanto desenvolvedor eu tava mergulhado, né, eu brinco que eu era aquele cara que fica dentro da caverna escura com o computador e alguém trazia comida e deixava para eu comer e eu continuava lá codando o tempo todo. Então, enquanto desenvolvedor, estava muito isolado do mundo. Eu não estava vendo o ecossistema como um todo. Eu estava tentando melhorar minhas habilidades como desenvolvedor, tentando, né, atingir o meu objetivo, que era resolver os problemas da Conceiro para que a Lanka fosse lançada, mas você fica muito limitado, né? Você fica naquele, de certa forma, uma bolha, né? E quando eu dei esse passo atrás e tive que assumir esse outro lado, eu também passei a ter muito mais tempo para interagir com as pessoas, para poder visitar outras bolhas, digamos assim, e de fato ver o ecossistema, digamos assim, de uma visão mais abrangente. E aí que foi, de fato, eu pude identificar, né, essa questão depois da segurança ali que deu origem a 77. Então, eu tive essa pausinha, né, foi lá em maio que eu, de fato, migrei pro Web3, fui até final de julho, e aí eu tive uma pausa aí de mais ou menos 1 mês, 2 meses, que aí eu, quanto ainda assim, cuidando da parte ali dessa empresa do TikTok, dessa agência do TikTok, eu passei a trabalhar na ideia da 77, né, a como fazer isso de fato gerar valor para o ecossistema, né? Então, acumulando função aí até mais ou menos ali em novembro, dezembro, que daí eu me dediquei novamente 100% a Web3, mas não porque, né, eu não queria estar 100% no 77, mas porque era um processo, né, eu tive que, enfim, né, para outra conversa, mas resolvendo os problemas da agência do TikTok, assim que tudo tava ok, eu pude de fato migrar e estamos aí, né, no 77 desde então, basicamente seria isso. Barba, vamos dar uma olhadinha pro futuro? Quero saber de você, né, quais são as tendências que você enxerga pro futuro da Web3 e o que você acredita, além da segurança, que a gente já falou até aqui, que tem muito para evoluir ainda, né? Mas além disso, o que mais você acha que precisa evoluir? Cara, eu acho que a gente tem, né, aí, pra mim, né, muita gente coloca a experiência do usuário como primeiro ponto, né, acho que ficou claro pra galera aí que pra mim a segurança e a educação são os primeiros, mas aí eu acho que agora sim a experiência do usuário é o principal ponto que precisa evoluir, né, e eu acho que, por exemplo, né, eu mencionei mais cedo aí a nova atualização do Ethereum que tá vindo, e eu acho que isso é um grande passo para que isso de fato evolua, né, e a possibilidade de você fazer apenas uma transação ao invés de você aprovar o token e daí enviar, você pode, em uma transação só, você aprova e faz a transferência, óbvio, pô, né, ainda, digamos assim, perto do que a gente tem, do que a gente está acostumado a fazer, pra gente é um grande passo, né, mas pra adoção em massa, a gente tem, né, muitas outras coisas para resolver ainda, mas essa vontade, esse ímpeto, de fato, da galera construir coisas para tornar o ecossistema, né, pensando, né, de Ethereum, mais amigável para pessoa comum, digamos assim, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar e evoluir bastante ainda. Bacana, bacana demais, Farva. E, cara, não tem como a gente falar do futuro e não falar da Chainlink, inclusive com você aqui. Mas antes de falar da Chainlink, cara, você já falou 2 vezes da atualização Pectra, falou uma coisa aí, explicou aí, né, porque você tá bem bullish com essa atualização. Mas antes de falar da Chainlink, eu queria aproveitar esse gancho aí da Pectra, da Ethereum, né, cara? A Ethereum tá no momento, a melhor definição, tava lendo esses dias lá pro Modular News e algum analista colocou que a Ethereum está vivendo uma crise de identidade. Eu adorei isso, acho que é um pouco isso mesmo que está acontecendo. Tem uma crítica forte com a Ethereum Foundation, a gente falou bastante no episódio com o Rob sobre isso, em dezembro do ano passado, fizemos uma retrospectiva da Ethereum com o Rob e foi bem bacana, e a gente trouxe um pouco os conflitos que estavam acontecendo, a Ethereum Foundation vendendo, enfim, o negócio não anda, o token tem os bitcoiners, né, gostam muito de pegar no pé da Ethereum, principalmente depois que ela virou Proof of Stake. E aí um tweet que eu gostei muito, assim, achei muito barato, que era assim, primeira vez que o Bitcoin atingiu $100 mil, Ethereum tava 4 mil. Segunda vez que bateu no 100, Ethereum tava nos 3.800. Terceira vez que bateu no 100, 3.600. E cada vez mais Ethereum tava mais baixo, né? E assim, ao mesmo tempo que a gente tem notícias aí que as baleias estão acumulando como nunca, Ethereum, recentemente saiu o relatório da Goldman Sachs, em que no último trimestre de 2024 eles aumentaram em 20 vezes o que eles tinham de Ether, né? Ou seja, compraram
compraram muito IT, né, recentemente. Os ETFs de Ether já não estão negativos, já reverteram a situação, tem muita gente comprando. Nessa semana que nós estamos gravando, saiu o reporte lá da CoinShares, né, que traz os investimentos em ativos digitais listados em bolsas, e primeira vez no ano, 2025, os institucionais compraram mais Ether do que Bitcoin, né? Então, assim, tá essa coisa contraditória, porque as baleias estão comprando como nunca e o preço está caindo, todo mundo questionando muito a Ethereum, será que vai ser? Enfim, como é que você tá vendo esse momento da Ethereum aí? Você tá bullish com a Ethereum, Barba? Cara, eu vejo como oportunidade, pensando do ponto de vista de investimento, né? Eu vejo como oportunidade. Óbvio, não sou uma baleia, né? Longe disso, mas o momento de você comprar é quando tá caindo, né? Então, pra mim, desse ponto de vista, é vantajoso. Agora, de fato, tem ali, né, essa disputa ali na Ethereum Foundation, tem a galera ali que quer que o Ryan assuma a frente lá, o Vitalik já não é tão fã disso, enfim, né? Aquela coisa, né? Que o pessoal até falando, né? A rede é descentralizada. Agora, a fundação é outra conversa, né? Então, de fato, é complicado. Para mim, isso atrasa, né? Isso complica um pouco, assim, o crescimento do ecossistema Ethereum, do ponto de vista de massa, né? De investidor, digamos assim, sardinha, né? Digamos assim. Isso afasta. Os relatórios aí que você mencionou deixam muito claro que tá sendo o paraíso do big player, né? E aí, até esses dias atrás que teve, acho que no fim de semana aí, de sábado, domingo pra segunda aí, que tudo derreteu, 15, 20%. Eu até falei pra Rafa, ó, acho que é o maior sinal de que o institucional tá de fato movimentando para, digamos assim, participando do ecossistema de fato. Se eu for parar para pensar aí, bolsa, a B3, pô, que os caras, que banco, instituição financeira, né, fundos fazem de manipulação ali é absurdo. E isso que é regulado, né? Tem ali toda. Agora, num ecossistema como esse, a maior parte aí não tá regulada, pô, os caras podem fazer o que eles bem entenderem. E isso inclui manipular o preço para que eles consigam comprar o mais barato possível, né? A gente vê lá, se não me engano, a AVE teve 200, 300 milhões de liquidações. Pô, pra mim é claramente os caras preparando o terreno para eles mesmos, tornando o Ether mais barato, né? N tokens, né? Que aí não foi só a Ethereum também, mas enfim, eu vejo muito como oportunidade e óbvio também, né? Eu sou desenvolvedor, não sou investidor, então não me escutem no ponto de vista de investimento, mas essa é a minha visão, assim. Não, sem dúvida, cara. E assim, só complementando para reforçar ainda mais essa visão de que eles estão, né, realmente manipulando, participando, né? Saiu também que o interesse aberto, o número de shorts cresceu 500 vezes lá na CME, que é uma bolsa de Chicago lá, né? A maior exposição cripto no institucional está lá na CME e eles estão, ao mesmo tempo que comprando, shortando o Ether, né? Com o hedge. E, então, exatamente, então, tipo assim, 500 vezes o número de interesse em aberto, né, contratos ali, aumentaram o valor 500 vezes, ou seja, eles estão comprando e shortando o Ether, né? Então eles estão ganhando dos dois lados, realmente uma manipulação sinistra acontecendo. E eu tô contigo, viu? Também tô contigo, acho que é uma oportunidade. E agora sim, vamos falar da Chainlink, você que é Develop Advocate. Se você não sabe o que é Develop Advocate, eu convido você a ouvir o episódio com a Solange Gueiros, em que ela explica isso, inclusive explica como que ela se tornou também uma Develop Advocate lá na Chainlink, com a vocação dela de ensinar, com mais a vontade de viajar o mundo. Ela uniu o útil ao agradável. E eu quero saber de você, Barba, que vive também o ecossistema, tá super envolvido, quero saber, cara, como é que você tá olhando a Chainlink agora? A Chainlink tá, não vou nem dizer pivotando, mas tá focando muito, né, em RWA, né? O CCIP tá vento em polpa aí pelo mundo afora, várias blockchains integrando, enfim. Como é que tá o momento agora da Chainlink, na sua opinião, Barba? Cara, eu acho que a Chainlink é uma oportunidade absurda que a gente tem no momento, do ponto de vista, né, não posso falar de token, mas do ponto de vista de investimento, eu acho que é uma oportunidade absurda. E do ponto de vista de tecnologia, quer dizer, né, é justamente por conta do ponto de vista de tecnologia, né, mesmo aqui, como desenvolvedor especialista, eu tô vendo ali as coisas acontecerem, o André está sempre compartilhando as coisas, a gente está sempre aprendendo, vendo coisas novas sendo desenvolvidas, conversando com a galera ali, né, da DevHill, da Chainlink e tudo que eles vêm preparando. Então, pô, é absurdo, assim, o quanto a Chainlink é capaz de inovar, de trazer coisas que de fato resolvem problemas. Porque, pô, você inventar uma solução ali que é legal, pô, maravilha, legal. Mas você resolver problema não tem nada mais importante do que resolver problema. E aí, eu gosto, de fato, visto a camisa, eu gosto muito da Chainlink mesmo, justamente porque eles têm justamente o mesmo pensamento que eu tenho. A segurança tem que vir primeiro. Eles primeiro fizeram toda a base, toda na parte off-chain, double check,
check, triple check, 3 redes de oracles rodando, cada um no seu papel, para que não tenha o risco do cara, por exemplo, validar e executar uma operação maliciosa. Não, cada rede tem seus próprios nodes, as coisas funcionam de forma separada para garantir a segurança da rede como um todo. Aí você, vai puxar lá pro CCIP que você comentou, os caras têm uma base do CCIP escrita em uma linguagem, a outra base em outra linguagem, justamente para que surgiu uma vulnerabilidade em uma, você tem a outra que está segura. Eles têm um sistema de atualização do CCIP que permite se adaptar muito rapidamente a qualquer tipo de ameaça que possa surgir contra protocolos de interoperabilidade. E aí, agora recentemente, integraram ali a parte de ZK na CCIP para garantir que transações possam ser privadas, né? Atendendo dor aí de CBDC, né? E isso falando de tecnologia, de solução que já está, né, 100% rodando. E a gente tem aí o CRE, né, o Chainlink Runtime Environment, que basicamente é uma evolução do COBOL, que a galera tem aí, os bancos usam, né, é o padrão das finanças hoje em dia. A Chainlink trouxe CRE e tem potencial para substituir totalmente o COBOL, revolucionar de fato o sistema financeiro, né? E aí, né, Swift, DTCC, se não me engano, não tô falando errado a sigla, lá em Hong Kong, os caras são muito fortes. Enfim, abriram agora, né, o primeiro escritório deles fora dos Estados Unidos, né, que foi lá nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Coisa de maluco, assim, o quanto eles estão evoluindo, tanto de solução quanto de mercado, de fato. Os caras estão muito à frente, assim, de qualquer outra solução do Oráculo, né, óbvio, até o market share, deixa isso claro, né, a Chainlink tá com 40% e o segundo colocado, se não me engano, tem 14%, mas isso é um detalhe para a qualidade das soluções que eles entregam e todo o aparato que eles oferecem para garantir que tudo isso esteja funcionando da melhor maneira possível. Então, é extremamente bullish em Chainlink, não tem como, é o que você falou, né, o futuro, não tem como falar de futuro do ecossistema sem falar de Chainlink. Então, meu sentimento é justamente esse também. Não, maneiraço. O Chainlink a gente sempre traz lá no Modular News, porque a gente tem integrado muito bem, né? Você falou, deu exemplos aí de sistemas tradicionais, financeiros tradicionais e como ela tem andado por ali e tal. E, inclusive, por exemplo, o CRE, né? O CRE que é mesmo muito maneiro e, como você falou, né, cara? Prontinho para substituir o sistema atual. Exatamente. Né? Então, tipo assim, isso é mesmo bullish demais. E aí, assim, você acha que a Chainlink, por exemplo, a Chainlink ela tinha um market share muito maior, principalmente antes, quando ela não tinha concorrência, as concorrentes também não eram tão agressivas, tão boas assim e tal. Agora tivemos recentemente a Peach ganhando, né, ou Pyte, sei lá, não sei como é que fala, mas que ela tá mais focada ali pro ecossistema da Solana e ela ganhou bastante market share de oráculos que era da Chainlink e tal. Como é que você vê especificamente nessa guerra aí de oráculos? Você acha que a Chainlink ainda vai perder mais market share por conta da concorrência? Ou você acha que a Chainlink continua focada, que quer continuar a ser líder em oráculos também e aí acho que no futuro vai voltar a ter a hegemonia? Ela tinha quase 70%, 85% do market share, né? Hoje deu uma queda boa aí, a Peach deu uma boa roubada, vamos dizer assim. Como é que você tá vendo essa guerra de oráculos, ô Barba? Cara, eu acho que a concorrência é a melhor coisa que pode ter pro mercado, né? Pra mim, a hegemonia é horrível pra evolução da tecnologia. Eu acho que quanto mais soluções surgirem que tragam, de fato, resolvam problemas também, eu acho que isso pro ecossistema como um todo é gigante. Agora, assim, pensando de market share da Chainlink, sinceramente, eu não vejo nenhuma dessas soluções como uma ameaça para a Chainlink, porque, né, a gente teve aí de fato redução de market share, né, mas do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de isso, eu acho que a Chainlink não corre risco. Não falando que X ou Y é ruim, jamais, não tô, até porque eu nem tenho um conhecimento tão aprofundado dessas outras soluções para poder falar isso, mas eu tenho um conhecimento muito aprofundado de Chainlink, então né, tô falando do que eu conheço e é por isso que eu acho que tem por vir ainda. Desculpa, galera, mas não tem jogo. Pode crer, ou seja, a Chainlink tá tranquilona, né? E além disso, eu até já falei lá no Modular News, lá quando a gente trouxe essa reportagem da perda, né, da conquista do market share da Peach, eu falei assim, cara, a Chainlink, às vezes, vamos supor, se ela abrir mão de ser oráculo hoje, ela tá tranquilona, porque ela tem tanto produto na pista, que se cortar
essa parte de oráculo, ela ainda vai continuar muito forte no rolê. E é claro, nós sabemos que a Chainlink não tem intenção nenhuma de deixar de ser oráculo, né? Então, tipo, enfim, e você falando aí da Chainlink, sabe quem que me lembrou? A Tether, né? A Tether, ela também tem essa hegemonia gigantesca, tá perdendo também market share agora para Circle, e você falou, né? Não é nem que as concorrentes são ruins, é que a Tether, no caso aqui, né? Não é que a Circle é ruim, não é que a Sky lá, o rebrand da Maker é ruim, a DAI, né? Enfim, não é isso, é que a Tether é muito boa, né? E a mesma coisa acontece com a Chainlink, né? A Chainlink é muito boa, né? Então tá tranquilona aí. Enfim, só não sei se você que tá nos ouvindo aí tá tranquilão com o seu bag de linha. Mas enfim, com relação ao projeto em si, é muito bullish. Eu também sou bullish com Chainlink. E, Barbá, vamos encerrar essa primeira parte aqui do nosso podcast, que nós falamos muito sobre as pessoas, devs, né, que querem entrar no ecossistema, né, e assim, nós falamos dessa transição tua, do Web 2 para Web 3 e tal, mas eu queria saber qual é a dica, ou quais dicas o Barba daria para alguém que quer começar agora na Web 3. Cara, o pessoal vai achar que eu sou chato, mas vou repetir que eu acho que, pra mim, seja lá o que você for fazer, se você quiser ser só um investidor, se você quiser trabalhar, não como desenvolvedor, mas trabalhar em outras áreas dentro da Product Manager, Marketing, enfim, seja o que for, e inclusive, né, o usuário, faça com segurança. Eu acho que esse é o principal ponto, e tenha ciência de que é uma tecnologia que está evoluindo bastante, soluções são lançadas diariamente, aí dá para dizer quase diariamente, existem muitas oportunidades, se você, principalmente do ponto de vista de exterior, né, você quer, quero trabalhar, sou Product Manager, sou qualquer coisa que não desenvolvedor, você tem muita oportunidade. Então, eu diria que seja lá o que você quiser fazer, faça com segurança e seja criterioso com o que você vai interagir. É isso, senhoras e senhores. Barba, ou também conhecido pela mãe dele como Patrick Carneiro. Alguém costuma te chamar assim nos eventos como Patrick Carneiro, Patrick ou Barba? Por exemplo, vai lá dar uma palestra, a gente vai se encontrar. Você vai estar, né, no Modular Carnaval agora, né? Vou estar lá sim. Então a gente vai se encontrar lá. E você prefere que te chame Patrick Carneiro ou de Barba? Cara, hoje em dia, se chamar de Patrick Carneiro, eu nem olho. Eu acho que não é comigo, não. Só tua mãe mesmo, né? Pô, que maneiro. Legal demais. Inclusive, você que tá nos ouvindo aqui agora, esse episódio vai ser publicado na semana que eu e o Barba estaremos presentes lá no Modular Carnaval. O Modular Carnaval é parceira do Bloco Café nesse mês e você já deve ter ganhado os ingressos. Então não tem nem como eu falar, sem fique atento, porque essa altura você já deve estar em Belo Horizonte, junto comigo, junto com o Barba. E é isso. Muito obrigado a Modular por esse apoio aqui e ter dado ingresso pra gente aqui, compartilhar com a nossa comunidade. E muito obrigado, claro, você que interagiu, tentou aí e não conseguiu, fica pra próxima, aguarde Bloco Café, tá só começando o ano, voltamos de férias agora, né, fevereiro, janeiro a gente fechou pra saúde mental, que aliás a gente também vai perguntar pro Barba como é que ele cuida da sua saúde mental, mas antes disso, tem a nossa famosa pergunta da comunidade, sempre horas antes da nossa gravação, pergunto lá no X, no Telegram e no LinkedIn o que você perguntaria para o Barba. E tivemos aqui, hein? Pessoal, chegou o SJR Povoas lá do iBid, maneiraço. Fazia tempo que eu não via o SJR Povoas aqui no Bloco Café. Obrigado por estar aqui de volta aqui, Povoas. Tamo junto. Ele pergunta para você aqui, Barba, você pensa em ensinar a codar para iniciantes voltado a blockchain Web3? Então, a gente comentou um pouquinho aí, mas sim, né, a gente tem iniciativa, vai ter um curso de Solidity aí sendo o introdutório, né, lançado grátis aí nos próximos meses, provavelmente. A gente vai ter outros aí também relacionados a carteiras, como, né, administrar tuas chaves, seja investidor ou desenvolvedor, introdução à blockchain em si, né, que eu me lembro agora de cabeça, também a gente tem a parte de introdução à Chainlink. Então, sim, a gente vai oferecer alguns cursos grátis nessas áreas. E aí, obviamente, também foi uma coisa que eu carrego comigo, que eu sempre indico, por exemplo, eu aprendi com o Collins, né, da Cypher e Updraft. Então eu sempre indico que, se você tem inglês, corre lá e assiste, porque foi o cara que me ensinou. Então não tem ninguém melhor do que ele para te ensinar também. Mas aí, né, se o inglês for um problema para você, aí um pouquinho depois a gente vai ter aí também alguns cursos mais intermediário, avançado aí disponíveis para compra. Enfim, a comunidade lá manda dar um ping em mim lá que, assim que possível também eu dou o maior suporte possível, porque, né, estamos aí para ajudar e
que for possível, eu vou fazer sempre. E essa é uma coisa maneira também na Web3, né, cara? Essa construção coletiva, eu vejo por aqui, embora assim, também não romantiza a parada, aqui não é isso, mas realmente eu sinto assim que a gente precisa, porque eu acho que é talvez até uma necessidade nossa, né? A gente é tão pequeno ainda, tão novo, tão embrionário esse processo, né? Que, cara, se a gente não se der a mão agora aqui, vai ser muito mais difícil, né? E eu acho que realmente o ecossistema Web3, ele tem essa vantagem aí. E tem também a pergunta do Edgar Edgar aqui na área, obrigado também pela sua interação, o @e_de com Y, migração Web 2 / Web 3, linguagens de programação. Então, provavelmente aí, se ele é um desenvolvedor Web 2, né, ele deve ter aí uma stack de JavaScript, TypeScript, para esse lado. Pensando do ponto de vista de Solidity, ele herda muitas coisas do JavaScript, se não me engano, Python, do C Sharp ou C++, agora eu não lembro exatamente. Mas se você tem uma base, bom, aí tem dois lados, né? Algumas pessoas, elas julgam que é mais complicado porque você vai começar a codar o Solidity com o vício da outra linguagem que você está codando e isso vai dar uma bugada na tua cabeça no início. Agora, outras pessoas entendem que isso é um facilitador, porque você já tem ali uma certa lógica de programação, né? É mais fácil para migrar. Então, pensando em Solidity, que é o que eu sou especializado, se você tem stack de Python, JavaScript, enfim, você está bem posicionado aí para migrar para Web3 codando em Solidity, no caso, né? Maneiraço, Barba. Muito obrigado a vocês que interagiram com a gente aí nas redes sociais, mandando a sua pergunta para o Barba. E se você quiser mandar a sua pergunta no próximo programa, todo episódio, horas antes, a gente sempre abre esse espaço, a oportunidade. Então fique ligado nas nossas redes sociais, siga a gente no LinkedIn, no Telegram e também no X, que assim, sempre que a gente tiver uma gravação, você pode enviar a sua pergunta, a gente lê todas. Tem aqui filtro, não? Vai sem filtro mesmo. Aqui, Barba, vamos falar de saúde mental, um tema principalmente para desenvolvedores, né, cara? É um tema super necessário para tudo, né? Enfim, um mercado que não desliga, uma internet que funciona 24 horas. Eu quero saber de você, como é que você cuida da sua saúde mental, Barba? Cara, te falar que eu não sou um exemplo para isso não, cara. Quando eu decidi lá atrás migrar para me tornar um desenvolvedor, eu passei a estudar das 7 da manhã, 6:30 da manhã, 7 da manhã, às 10, 11 horas, meia-noite, todos os dias. E ainda hoje, eu faço isso das 7 da manhã, mais ou menos, até as 10 da noite. Então eu venho aí em 1 ano e meio, mais ou menos, nessa mesma pegada todos os dias. Para não dizer que eu não tento desligar, de vez em quando eu assisto um jogo do Corinthians, né? Porque ninguém é de ferro também, mas é bem difícil para mim. Eu costumo falar, né, que eu me dei a missão e eu vou cumprir a missão. Além das missões que eu, né, aceito da galera aí, eu tenho as minhas próprias e eu só vou conseguir parar e, de fato, digamos assim, colocar o pé na areia depois que eu cumprir as missões que eu atribuí a mim mesmo e, infelizmente, isso não me faz um exemplo de saúde mental, digamos assim, né. E não recomendo que vocês façam isso também, porque, bom, cada um é cada um, né. Cada um tem uma, digamos assim, né, uma pegada, uma tolerância, uma resistência maior e acaba que, na dúvida, não façam o que eu fiz, não façam o que eu faço. É isso aí. Baba, nossa última pergunta, chegou a hora, o papo tá agradabilíssimo, mas a gente tem que começar a puxar o bonde aqui para encerrar, e eu sempre faço aqui, desde o primeiro episódio, cara, por que você ainda trilha a Web3? Cara, eu acho que é o desafio me move, minhas missões aí me movem, eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, a gente tem muito o que evoluir ainda, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com isso, então se eu puder contribuir o 0,01%, eu vou dar meu 100% para fazer isso, então basicamente do meu lado é basicamente isso. Tamo junto nessa trincheira aí, vamos dar nossa contribuição também juntos. Maneiraço demais, senhoras e senhores, esse é o Patrick Carneiro, ou nem chama ele por esse nome aí, porque ele nem vai te ouvir, nosso querido Barba. E eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores, vem aí o CryptoPong. E a pergunta que eu faço sempre é se você está preparado, Barba. Vai sem preparo mesmo, né? Vai sem preparo, exatamente. Aí não nasceu quadrado. Bitcoin
ou Ethereum? Ah, Bitcoin. Quem é Satoshi Nakamoto? Peguei na da Uma blockchain que você adora Ethereum, e uma blockchain que você evita. Solana, Um protocolo que você admira. Picnic. Pô, maneiraço. Eu lembrei várias vezes aí você falando aí do João, porque o João tem a linha de raciocínio dele de que a gente só não é tão seguro ainda porque o DeFi ainda não usa abstração de contas, né? Quis entrar por aí porque senão a gente já tava já com o episódio esticado e tal, mas eu lembrei muito do João nesse episódio aqui, maneiro trazer ele aqui. Aliás, fazer um jabazinho aqui, ó. O Piquenique não pagou pra fazer isso não, viu, não? Você sabia que na Piquenique você compra o Bitcoin mais barato do Brasil? Eles estão com a menor taxa para você comprar Bitcoin. Então, se você está querendo acumular Bitcoin, dá uma olhadinha aí na Piquenique, que tem a melhor taxa do Brasil. E Piquenique, se você quiser patrocinar no futuro, a gente fala isso mais vezes, viu? Ó, João, querido João, a gente se conheceu lá no Porto, lá antes dele ir lá pro DevCon, lá mandou, foi muito maneiro, cara. A gente se encontrou num dia. Quando a gente gravou, ele falou que submeteu a candidatura para ser speaker no DevCon. Caraca. E aí depois passou alguns meses, a gente se encontrou lá no Porto. E aí eu perguntei no primeiro dia que a gente se encontrou, eu perguntei para ele, né? E aí, cara, sabe como é que foi aquela submissão? Pô, o pessoal não me respondeu ainda. Pô, vou só como lista, né? Ouvinte e tal, não sei o quê. Aí nós nos encontramos depois, uns 2, 3 dias depois. E aí ele falou, pô, aí você não vai acreditar, os caras mandaram e-mail, afinal você speaker lá no evento seu. Muito maneiraço mesmo. João, um grande abraço aí, todo abraço pro time da Piquenique. Conheço o Brandão pessoalmente, ele mora no Porto também, e também troca ideia direto ali com o Puri, né, que tá mais ali nas redes sociais. Timaço, construindo bastante, digno aí, de muito crescimento também, e BR, né, Baba? Isso que é mais maneiro ainda. Exatamente. Bom, memecoins, revolução ou bolha? Scam. Se você pudesse jantar com qualquer figura da Web3, com quem seria? Uai. Pô. Então vamos, daqui a pouco isso daí vai se realizar lá em BH, a gente vai jantar junto então. Tamo junto, babá. O que falta para o mercado cripto ser realmente acessível para todos? A melhor comunicação, eu acho. Web3 em uma palavra. Evolução. Qual foi o hack ou exploit mais impactante da indústria? Eu diria oásis, por conta das circunstâncias. Uma tendência cripto que você acha superestimada? Eu diria AI agents na parte de segurança. Um erro comum que Devs comete ao escrever smart contracts? Pensar só neles. Se pudesse dar um conselho para você mesmo quando começou na Web3, qual seria? Faz sem acreditar mesmo. Se joga, né? O famoso se joga. Exatamente. Se pudesse corrigir um problema do ecossistema cripto, qual seria? E aí é segurança. É abrangente, mas não podia ser diferente. Quando eu acabei de perguntar, eu pensei exatamente, bom, essa pergunta é óbvia, né? Ele criou a 77 para solucionar esse problema do ecossistema cripto, que é a segurança. Qual setor da Web3 que ainda está pouco explorado? Cara, é difícil. Acho que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Se você tivesse que holdar apenas um token pelos próximos 10 anos, qual seria? Link. Qual stablecoin você mais confia? USDC. Uma buzzword que você já não aguenta mais ouvir? Cara, não tenho resposta para essa pergunta também. Tranquilo. Se você pudesse mudar uma coisa no Crypto Twitter, o que seria? Eu acho que a abordagem de olhar mais para a estrutura ao invés de momento. Eu acho que essa viradinha de chave, eu acho que seria. Você se considera um maximalista? Não. Inteligência artificial e blockchain, combinação perfeita ou apenas hype? Eu acho que combinação perfeita. Se pudesse fundar a sua própria blockchain, qual seria o foco principal? A educação. O que falta para os NFTs voltarem a bombar? Acho que o uso de caso mais sólido, robusto. Patrick Carneiro, o famoso Barba. Determinação. Barba, o que é cripto? Oportunidade. Então é isso, comunidade. Com a palavra oportunidade, chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer de coração ao Barba por esse papo aqui maravilhoso aqui, focado, né, em segurança, em educação. Pudemos conhecer mais sobre a 77, desde o seu, né, seu gatilho inicial ali de resolver dores, né? Pô, por que só a gente ganhou? Olha essa pergunta, né? Por que só a gente ganhou esse hackathon aqui no global, né? Então, pô, vamos espalhar isso. O Brasil é continental e, pô, vamos trazer mais. Só esse gatilho, né? Já é uma
causa muito nobre do projeto que você tem aí na sua missão. E então foi muito legal a gente conhecer um pouco mais do Barba, conhecer um pouco mais da 77 e o que ele pensa, né, sobre blockchain, sobre segurança e por que a gente ainda patina, né, em algumas coisas. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, Barba, e quero desejar sucesso não só para 77, mas para toda a tua carreira e para sua pessoa também. Você é um cara do bem, assim, que a gente gosta muito de estar, sempre me ajuda lá, quando a notícia de hack, né, de segurança, sempre me traz, várias vezes contribuiu ali com notícias ali do Modular News. Então, muito obrigado, Barba, pelo carinho, que a gente consiga aí caminhar juntos aí por muito tempo aí, levando a Web3 para mais e mais pessoas. Eu queria pedir então, cara, você encaminhasse aí as considerações finais, quem está nos ouvindo agora e quer te acompanhar, aprender mais, onde é que elas podem te encontrar e, claro, né, se tem aí algum projetinho, alguma ideia aí no horizonte que a gente pode esperar para o futuro, Barba. Cara, eu quero só agradecer aí, eu acho que não só pela oportunidade de estar aqui, mas por tudo que também você fez pela gente aí, desde lá atrás, quando a gente ganhou o Hackathon, você deu uma baita força, apresentou o Gino, por exemplo, a gente conversou com muita gente, saiu muita coisa legal dali, que a gente cresceu muito com as portas que você abriu pra gente e também N outras pessoas que fizeram com que eu estivesse aqui hoje. Óbvio, me dediquei como ninguém, mas eu só alcancei isso porque outras pessoas pavimentaram o caminho para que eu pudesse chegar aqui. E, bom, se vocês quiserem me seguir lá, pessoal, eu tô no Twitter, qualquer rede é @i3arba. É Barba, só que eu substituí o B por i3. Então, @i3arba. E a empresa aí a gente tem www.77innovationlabs.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e, enfim, bater um papo. A gente está aí aberto para contribuir para o ecossistema da maneira que for possível. Enfim, brigadão, pessoal, e é isso. Não, maneira, inclusive quando você estava falando lá da 77, até parece assim, bacana, de repente no futuro aí a gente pode até fazer uma parceria, assim, né, você falou de questão de pluralidade ali, na parte de auditorias e tal, né, cara, de repente fazer alguma, já comecei a pensar assim, né, como que o Bloco Café e a 77 podem se unir ali na frente ali, até mesmo de cursos, enfim. Então, cara, conte sempre com o Bloco Café, viu, Barba, com o AI. Tamo junto nessa caminhada aí para somar. E eu quero também agradecer a você que está nos ouvindo até agora, de todos os ativos que nós falamos aqui, Bitcoin, Ether, Link. O tempo é o ativo mais escasso e valioso, e por isso ter você ouvindo a gente atentamente até agora é mesmo sensacional. Muito obrigado pelo seu carinho também nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente e gostou da gente, dá uma força pra gente, siga a gente, indique esse conteúdo para mais pessoas, se esse episódio vai servir para mais alguém, então ajude a espalhar essa palavra, que é muito importante. Nós estamos aqui todas as semanas, exceto janeiro, trazendo um episódio, e a única coisa que a gente pede é que você interaja, engaja com a gente. Isso é muito importante para nós. Não é fácil manter um podcast semanal aí, quase 3 anos, então muito obrigado mesmo de coração que você esteja até hoje aqui nos acompanhando, e você que vai chegar ainda, seja bem-vindo. Esse é o Bloco Café. Eu e o Barba ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, e não saia daí porque vem aí a Francisca Miguel para trazer alguns recadinhos. Até semana que vem, tchau, tchau. Que conversa sensacional! Foi demais bater um papo com o Barba e explorar sua trajetória na Web3. Desde os desafios da transição para a blockchain até a criação da 77, ficou claro que a segurança precisa ser prioridade desde o primeiro dia. Fiquei pensando em uma das frases que ele trouxe: o desenvolvedor Web3 tem que nascer sabendo que segurança vem antes de qualquer outra coisa. No fim das contas, esse é o grande diferencial de quem constrói no ecossistema: pensar além do código e se antecipar aos riscos. Se você gostou desse episódio tanto quanto eu, não esqueça de seguir o Bloco Café nas redes sociais e assinar nossa newsletter para continuar explorando o universo Web3 com a gente. Não deixe de conferir nossa coleção de artes digitais. Todo episódio tem uma aquarela especial criada pela artista lituânia, e estou curiosa para saber qual será a arte do Barba. O Mint é gratuito na Zora. Aproveite para conhecer a coleção e compartilhar essa jornada com seus amigos. Como sempre, estamos por aqui para ouvir você. Envie suas dúvidas, sugestões ou até mesmo um olá pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links estão na descrição deste episódio.
Nos vemos no próximo episódio, Exploradores da Web3. Avalie o podcast, compartilhe com a sua rede e siga com a gente nessa missão de tornar o futuro digital mais seguro e descentralizado. Até mais!